Olá, serão todos bem-vindos a mais uma aula de treinamento aos funcionários da 8A sobre LGPD. Vou lembrar que nas aulas anteriores nós falamos na primeira aula sobre o que são dados, né, dados sensíveis, todo o ciclo de tratamento de dados dentro da empresa. Na segunda aula nós falamos sobre os princípios, né, o que a lei fala, né, da forma que nós podemos coletar os dados. E nessa aula nós falaremos sobre a postura dos funcionários no tratamento de dados. Então, vamos compartilhar nossa tela. Bom, então, qual é a postura do, dos funcionários, né, perante o titular de dados? O que deve ser feito toda vez que um titular entrar em contato com vocês, né? Então, primeiramente, é esperado que todos os funcionários tenham um comportamento ético durante o trabalho, né? No ambiente de trabalho relacionado aos serviços prestados, especialmente pela 8A, quanto ao tratamento e proteção de dados de todos os titulares que têm contato com vocês, seja os condôminos, sejam os próprios funcionários aí da 8A. Quem já passou por entrevista comigo aí na hora do levantamento do fluxo de dados, do mapeamento de dados, sabe que todo o cuidado que tem que ser feito para o tratamento de dados, seja ali no RH com os dados dos próprios funcionários da 8A, seja com os tratamentos dos funcionários ou dos condôminos dos condomínios. Então, o que se espera, o que a lei diz, né, na verdade, prevê, é esse comportamento ético aí de todos os que fazem esse tratamento de dados pessoais, certo? Então, o que eu devo fazer ao ter contato com um dado pessoal? Então, quando eu estou em contato com algum titular que vai me passar algum dado pessoal, o que eu devo fazer? Bom, a primeira pergunta que eu tenho que ter em mente é: este dado, ele está sendo utilizado para a finalidade do negócio? Então, vamos lá com um exemplo. Se eu estou pegando o dado do condômino para o cadastro dele, esse dado que eu estou coletando é realmente importante para esse cadastro? É essa a finalidade do cadastro? Quem está usando, segunda pergunta, quem está usando esses dados? Participa realmente do atendimento ao titular de dados? Ou seja, o condomínio está pedindo esse dado, mas o condomínio é que vai tratar diretamente com o titular ou será um operador, no caso aí a 8A? O uso desse dado pode constranger o titular de dados? Eu posso, de alguma forma, gerar algum tipo de problema ou um constrangimento ao titular? Como a gente já falou em outros exemplos, aí, religião, opção sexual, opção política. Esse tratamento, esse dado coletado, poderá gerar esse tipo de problema? Dados raciais, dados religiosos. E esses dados estão realmente seguros que eu estou coletando? Eles estão realmente seguros? O condomínio está seguro com o dado? A 8A está seguro com o dado? Ou qualquer outro operador tem a segurança desses dados? Todas essas questões precisam ser analisadas quando você for coletar os dados. E por que é importante esse treinamento para os funcionários? Porque nenhuma empresa faz isso sem os seus funcionários, não consegue fazer o tratamento por ela mesma. Ela sempre vai precisar depender de uma pessoa para isso. E é por isso que, por usarmos, tratarmos e compartilharmos os dados pessoais durante o dia todo, é que nós precisamos da ajuda do comprometimento de todos os funcionários. Para, na hora de tratar esses dados, tratar com ética, tratar com responsabilidade, dentro do que diz a lei. Lembrando que, no caso de uma falha, de um vazamento de dados, a empresa responde, sem dúvida. Mas, se ficar comprovado que o funcionário agiu de má fé, agiu de propósito, o funcionário também responde, também tem a sua responsabilidade.
Por isso que é importante ter esse treinamento. É importante que todos saibam a importância que é a proteção e privacidade de dados. E é por isso que nós estamos aqui. E qualquer dúvida que reforço, qualquer dúvida que tenham, eu estou sempre à disposição para saná-las. E o que vocês podem estar fazendo no seu dia a dia para que aumente a proteção e privacidade de dados? Não compartilhe nenhuma senha. A sua senha de acesso ao computador, acesso ao sistema, acesso à rede. Não compartilhe. Senha, ela é particular. Senha é de cada um. Ela não pode ser compartilhada. Ah, mas olha, eu estou saindo de férias, a pessoa precisa acessar meu computador, acessar meu usuário. Não. Você procura o Marco, procura o seu gerente, procura o seu gestor e peça para que essa pessoa tenha, dentro do usuário dela, tenha acesso ao que você teoricamente passaria. Esse é o primeiro passo, é fundamental isso. Até mesmo porque para segurança sua própria segurança. Porque, veja, o sistema ele tem a sua rastreabilidade, seus logs. Então, a gente sabe, num sistema, seja EPA ou, enfim, qualquer tipo de sistema, você sabe quem logou, quem acessou o tipo de informação. Então, se alguém acessou o sistema com o seu login, copiou os arquivos e compartilhou indevidamente, quem vai ser o responsável vai ser você por ter o seu usuário e senha. Até você conseguir provar que não era você que estava acessando, vai ser muito complicado. Então, a primeira coisa é não compartilhe nenhuma senha, seja de computador, seja de usuário e senha de acesso a qualquer tipo de sistema. Outra forma de segurança é você alterar sua senha periodicamente. Além de não colocar aquelas senhas óbvias, desculpe, óbvias, as senhas 123, 1234, ABCD, enfim, essas senhas de fácil, né, acesso, trocar periodicamente. Né? E também não adianta colocar a senha embaixo do mouse, né? Tem lugares que coloca lá, escreve embaixo do mouse, embaixo do teclado, coloca qual é a senha de acesso. Ou vai colocando uma listinha, é, é, quando está acessando, trocou, hoje a senha agora é tal. E também não é dessa forma. Essa senha tem que ser pessoal. Se você tem dificuldade de lembrar alguma coisa, coloca num bloco de notas no seu celular, no seu celular particular, para que ninguém tenha acesso a essa senha. Não adianta colocar um post-it no computador com a senha e você está sendo vulnerável da mesma forma. Levantou da sua mesa, foi sair para o almoço, enfim, bloqueia seu computador. Bloqueia para que ninguém tenha acesso às informações que estão na sua tela. É comum isso de acontecer, e isso pode ser considerado um incidente, um vazamento de dados. Então, você deixa a sua tela aberta, alguém passa e pega o CPF, o nome, enfim, o endereço, qualquer dado pessoal de um condômino ou de um funcionário, de um titular de dados, isso pode ser considerado um incidente, um vazamento de dados, né? Mesmo que de forma inconsciente, mas pode acontecer. Saiu para o almoço, final do dia, limpa, tira os seus papéis, guarde numa gaveta, não deixe nada em cima da mesa que possa ter dados pessoais. Uma planilha de números não tem nenhum problema, caso não tenha vínculo com nenhum dado pessoal, né? Lembra que nós conversamos na primeira aula. Dado é qualquer informação que pode rastrear a uma pessoa. Então, se por acaso um número chegar a essa pessoa, tire. Mas se for planilha financeira, fluxo de caixa, isso não contém dados pessoais, então isso não tem problema. Mas tire, não corra o risco. Limpe sua mesa, guarde, deixe isso dentro de uma gaveta ou dentro de um armário. Saiu para o almoço, voltou, continua. Né? Não abra e-mails ou links suspeitos. Essa é a principal forma de entrada na externa na rede, chamado, né, os malwares, você clicar nos e-mails que vai em links suspeitos, e aí a rede inteira fica infestada, não só seu computador, mas você coloca toda a empresa em risco com isso. Salve os dados pessoais nos locais que devem ser definidos, né, que já estão definidos. Né, eu passei conversando com todos aí. Então, olha, o documento é salvo na pasta X, Y, do condomínio tal. Então, guarde. Se tem esse caminho, se tem esse local para ser guardado, é lá que tem que ser salvo. A pasta com a pasta de documento físico no tal local,
sempre arquive onde é determinado a arquivar. Na dúvida, sempre pergunte. Seja para mim, que estou nomeado encarregado nesse momento, seja para o encarregado de dados, seja para o seu gestor, seja para o Marco, seja para... Enfim, tem dúvida? Sempre pergunte. Não compartilhe dados indevidamente. Tenham muito cuidado com isso. Essa é a segunda forma de maior vazamento de dados. É o compartilhamento indevido. Vou anexar um e-mail para um síndico ou para um prestador de serviço com dados pessoais, confirme o e-mail antes de dar o enviar. É esse e-mail? Estou copiando pessoas indevidas? Há dados aqui que vai comprometer? Aquelas primeiras perguntas, né? Lembrem, eu posso ter algum tipo de comprometimento com essas informações? Sempre cuidado na hora de enviar os dados, né? Então, tenho dúvida se eu posso enviar esse dado ou não? Pergunte. Tá? Não converse com o dono do dado próximo de outras pessoas. Se você está confirmando algum dado pessoal, olha, eu vou precisar confirmar o seu RG, seu CPF, seu endereço, procure fazer isso em um local reservado, no local onde pessoas estranhas possam vir tomar conhecimento disso. Não comente sobre dados de clientes, fornecedores ou colegas dentro ou fora da empresa. Isso é imprescindível que vocês não façam. Olha, o síndico tal tem acesso a tal coisa. Olha, o condomínio tal tem um morador que mora lá. O famoso X mora em tal condomínio. Não, isso não pode. A lei proíbe esse tipo de compartilhamento. E, repito, você pode ser responsabilizado por um vazamento de dados se ficar comprovado que você agiu de má fé ou agiu querendo realmente prejudicar. Elimine adequadamente os documentos com os dados pessoais. Olha, eu tenho aqui uma relação de funcionários, uma relação de salários que eu imprimi para fazer a checagem da folha de pagamento. Vou descartar. Elimine adequadamente. E como que elimina adequadamente? O ideal é numa trituradora, né? Coloca uma trituradora. Não consegue? Picota em vários pedacinhos, né? Esse é o ideal. Destruir completamente os documentos com dados pessoais. Lembra que naquela primeira aula que nós fizemos aquele ciclo dos dados pessoais? Entra, arquiva, compartilha, tal. O último é o eliminar, né? Então, é importante também a eliminação, a forma que vai eliminar. Não adianta você simplesmente jogar o papel no lixo, e esse lixo vai correr para um monte de lugar e esse dado pode ser compartilhado de alguma forma. Inclusive, isso serve também para não só com os dados da empresa, mas os seus dados pessoais quando você estiver na sua casa, por exemplo. Quando você recebe lá uma correspondência, uma compra que você fez, enfim, não descarte a embalagem com todos os seus dados. Pega aquela etiqueta, triture, quebre de forma que não fique visível os dados pessoais. Isso serve para tudo, não só dentro da empresa, mas para a vida, para não correr o risco de ter seus dados expostos aí de forma maliciosa. E mantenha sempre os dados, né, os documentos que têm os dados pessoais, os dados dos titulares em ambientes seguros. Eu não posso ter uma lista de folha de pagamento, por exemplo, jogada aí em cima da mesa. Ou eu imprimir essa lista de folha de pagamento e não ir buscar na impressora, ficar lá a tarde toda, para todo mundo que for buscar uma impressão, bate o olho, isso é uma irregularidade, isso não pode acontecer. Então, repito, né? Nós precisamos de vocês porque são vocês que estão o tempo todo compartilhando e tendo contato com os dados pessoais e os dados sensíveis. Por isso, a importância desse treinamento, para que você tenha ciência de tudo que pode acontecer com a empresa e com vocês com a nova legislação. Ok? Bom, e como que eu devo agir se caso eu participe de algum problema, algum evento relacionado com um dado pessoal? Essa nomenclatura se chama incidente de um vazamento de dados, por exemplo, é um incidente. Bom, você tem que fazer o quê? Avisar imediatamente o líder, o seu gestor ou o marco e o encarregado de dados de PO. Tem que avisar imediatamente. Se foi um acesso de uma rede, você está vendo que alguém está mexendo no seu computador, tem que chamar a empresa de informática imediatamente para tirar o seu computador de rede,
enfim, evitar o maior dano possível. Então, avise imediatamente o que aconteceu. Um compartilhamento de e-mail errado, enfim, avise imediatamente. Jamais entre em contato diretamente com o titular de dado sobre algo que aconteceu. Olha, desculpe, vazei seu dado, mandei seu e-mail, o e-mail com seu dado equivocadamente por síndico errado. Jamais. Isso é função do encarregado de dados ou do líder da empresa, tá? Não é sua função fazer isso. É a função do encarregado de dados. Então, avise imediatamente que é o encarregado que terá que tomar todas as providências. Ah, minha empresa não tem um encarregado de dados. Então, será o gerente ou o sócio da empresa que será responsável em fazer isso. Não é, o funcionário não é a pessoa, né, o funcionário comum não é a pessoa ideal para fazer isso. Ou é o gestor, ou é o encarregado de dados. Não dê publicidade desses fatos, desse incidente a terceiros. Poxa, chegar no futebol ou num happy hour com os amigos e falar, poxa, hoje eu tive um incidente, hoje eu mandei errado um e-mail para alguém. Jamais, não dê publicidade a isso. Isso é função, novamente, do encarregado ou do gestor. Tá? E siga sempre as instruções que serão passadas pelo encarregado de dados ou pelo gestor, para que sejam tomadas todas as providências necessárias junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, junto ao titular, enfim, de uma forma que tenha diminuir o prejuízo nessa exposição dos dados pessoais indevidos. Bom, pessoal, estamos acabando aqui a terceira aula. Dúvidas, esse é o meu e-mail. Estou aqui novamente à disposição para sanar qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham. Tá bom? Muito obrigado por mais essa aula e até a próxima.